Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 17 de fevereiro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Na longa viagem de Jesus com seus discípulos, os discípulos preparavam o caminho do Mestre, abriam caminho, evangelizando, testemunhando, sendo discípulos fiéis. Mas o seu coração, o coração dos discípulos, ainda era muito mundano, muito com as preocupações aqui de baixo. E por terem se esquecido de levar os pães, estavam ansiosos, com medo de passar fome. Quantas e quantas vezes também eu e você temos medo de amanhã. Medo de faltar comida, medo de faltar bebida, medo de faltar saúde, medo de faltar pessoas que amamos. Então temos medo. Nós só nos sentimos seguros quando temos tudo o que achamos que é necessário para a nossa segurança: dinheiro, saúde, família, casa, carro, emprego. Doce ilusão. Nada neste mundo pode nos dar a segurança a não ser Jesus. E eles tinham Jesus. Não só a bênção dele, mas ele em pessoa. E os discípulos ainda estavam discutindo sobre a falta de pão, sendo que eles tinham o pão vivo descido do céu, aquele que é o Salvador do mundo. Então, tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O mal, em pequena quantidade, ele é capaz de fermentar uma massa inteira. O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus era o fermento da maldade, o fermento da falta de fé, o fermento de uma tradição vazia, de uma vida religiosa sem Deus. Esse fermento é perigoso, pois muitos dizem: Jesus Cristo sim, igreja não. E não existe Jesus sem a igreja, nós não encontramos o Cristo sem a igreja. Nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos dos sacerdotes, dos religiosos, nós precisamos da comunidade. Pois Jesus disse: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei aí presente no meio deles. Enquanto que os fariseus de ontem e de hoje são aqueles que ignoram a igreja e acreditam que podem se salvar sozinhos. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Por isso Jesus nos pede para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Jesus fica triste com a discussão dos apóstolos, dos discípulos, sobre a falta de pão. Eles querem prever o futuro, querem ser felizes com o estômago cheio, mas se esquecem de que eles têm o Cristo Jesus, que eles não precisam ter medo. Por isso Jesus os adverte, chamando atenção para a falta de fé deles e diz: tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 5, 5 pães e 12 peixes, cestos cheios. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus respondeu: vós ainda não compreendeis? Com poucos pães e poucos peixes, Jesus saciou multidões, e os discípulos ainda discutem sobre a falta de pão. Não confiam na misericórdia e na providência. E nós, será que confiamos realmente em Deus, nas nossas necessidades? Será que confiamos em Deus nas nossas fraquezas? Ou confiamos no dinheiro e no poder?
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.